Por favor, acorde. A frase saiu da boca dela quase sem som no início, como se tivesse medo de atravessar o ar da cozinha grande demais, limpa demais, silenciosa demais. O corpo pequeno estava quente contra o peito dela, quente de um jeito errado, um calor que não trazia conforto, apenas urgência. O bebê não chorava. Não se mexia. Apenas respirava, com intervalos longos demais entre uma tentativa e outra, como se o próprio corpo estivesse esquecendo como continuar. Os lábios tinham perdido a cor saudável e agora carregavam um tom azulado discreto, cruel, que fazia o estômago dela se contrair de medo. A empregada apertou o corpo do menino contra si por um segundo a mais do que devia, como se pudesse empurrar vida de volta para dentro dele apenas com força e desespero. Ela tentou de novo. Chamou mais alto. A voz falhou no meio do nome que quase nunca dizia em voz alta. Sacudiu o corpinho com cuidado primeiro, depois com menos cuidado, sentindo a cabeça tombar para o lado, pesada demais, mole demais. Aquilo não era sono. Nunca tinha sido. O pânico chegou inteiro quando ela encostou o ouvido no peito do bebê e ouviu o coração bater fraco, distante, como se estivesse do outro lado de uma parede grossa. Cada batida parecia um aviso. Cada silêncio entre elas parecia uma contagem regressiva invisível. As lágrimas caíram sem pedido de permissão, pingando no macacão claro que ela mesma tinha lavado e dobrado naquela manhã, acreditando, por um segundo ingênuo, que cuidado era suficiente para proteger alguém naquele lugar. No chão da cozinha, ao lado do tapete impecável, a mamadeira estava caída. Um resto de líquido transparente brilhava sob a luz branca do teto. A empregada reconheceu o frasco no mesmo instante. Reconheceu o cheiro fraco. Reconheceu as unhas pintadas de vermelho que o tinham segurado mais cedo. Reconheceu o tom de voz frio dizendo que era só para o bebê parar de chorar. Ela tinha visto. Tinha entendido. E mesmo assim tinha ficado parada. Agora estava sentada no chão gelado da mansão, com o filho do milionário morrendo nos seus braços e uma certeza pesada esmagando o peito. Aquele momento era o preço exato do silêncio que ela tinha escolhido manter. O silêncio da casa era sufocante. Nenhum passo, nenhum som vindo dos corredores largos, nenhum sinal de vida além da respiração falha do bebê e do próprio coração dela, disparado como se quisesse fugir do corpo. Ela olhou ao redor, como se esperasse que alguém aparecesse, mas não havia ninguém. Só ela. A empregada. A mulher que limpava, que cuidava, que não fazia perguntas. A invisível. O telefone estava sobre a bancada de mármore, a poucos passos de distância. Ela sabia o número de cor. Sabia o que aconteceria se ligasse. Sabia, com uma clareza ainda maior, o que aconteceria se não ligasse. O medo apertou a garganta com tanta força que respirar doeu. O bebê fez um som baixo, quase imperceptível, e o corpo dele se contraiu por um segundo antes de relaxar de novo. Aquilo foi suficiente. Algo dentro dela quebrou ali, não com barulho, mas com uma lucidez fria, definitiva. Ela precisava escolher. Com cuidado exagerado, deitou o bebê no sofá, como se cada movimento pudesse ser o último. Levantou-se num salto, as pernas tremendo, as mãos trêmulas demais para parecerem suas. Quando tocou o telefone, o visor acendeu. O nome dele apareceu. O pai. O dono da casa. O homem que confiava nela sem nunca realmente vê-la. Ela respirou fundo, sentiu o gosto metálico do medo na boca, antes de apertar o botão de ligar, olhou para o bebê mais uma vez. Tão pequeno. Tão silencioso. Tão indefeso. E soube, com uma certeza que doía, que depois daquela ligação nada na vida dela voltaria a ser como antes. O telefone ainda tremia na mão dela quando a chamada começou a chamar. Um toque. 2. Cada segundo esticado como se o tempo tivesse perdido a noção de urgência. A empregada manteve os olhos presos no sofá, no corpo pequeno que mal se movia, como se olhar para longe pudesse fazer algo pior acontecer. O silêncio entre os toques parecia gritar dentro da cozinha grande demais, clara demais, organizada demais para o caos que se desenrolava ali. Ela pensou em desligar. Pensou em dizer que tinha se enganado. Pensou em fingir que nada daquilo estava acontecendo. Pensou rápido, porque o medo pensa rápido quando quer sobreviver. Do outro lado da linha, a chamada foi atendida com um som seco, impaciente. A voz grave veio sem saudade, sem preocupação, como se aquela ligação fosse apenas mais uma interrupção no meio de um dia cheio. Ele disse o nome dela. Curto. Frio. Perguntou por que estava ligando daquele telefone. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Não perguntou pelo filho. Não ainda. A empregada abriu a boca,
mas nenhuma palavra saiu. O ar parecia pesado demais para atravessar os pulmões. Ela sentiu o coração bater forte nos ouvidos, abafando tudo ao redor. O bebê respirava fraco no sofá. Cada movimento do peito parecia um esforço enorme para um corpo tão pequeno. Ela apertou o telefone com mais força, como se aquilo pudesse ancorá-la naquele momento. A voz saiu quebrada quando finalmente conseguiu falar. Disse que o bebê não acordava. Disse que algo estava errado. Disse que ele precisava de ajuda. Não disse mais nada. As palavras mais perigosas ficaram presas na garganta, afiadas demais para sair sem cortar tudo pelo caminho. Do outro lado, houve um silêncio curto, pesado. Em seguida, veio a incredulidade. Ele disse que aquilo não fazia sentido. Disse que tinha falado com a esposa no dia anterior. Disse que o filho estava bem. Aquelas palavras atravessaram a empregada como um golpe. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo a tentação de concordar, de pedir desculpas, de encerrar a ligação e se proteger. Era isso que sempre fazia. Engolia, abaixava a cabeça, seguia em frente. O silêncio sempre tinha sido mais seguro. Mas então ela ouviu um som vindo do sofá. Um gemido baixo, quase inexistente. O bebê se mexeu um pouco, as mãozinhas se fecharam e depois relaxaram de novo. Os lábios estavam entreabertos, imóveis demais. Aquela imagem atravessou qualquer resquício de hesitação. Algo dentro dela se partiu de vez. Não havia mais espaço para meio termo. Ou falava agora, ou carregaria aquele silêncio pelo resto da vida. Ela abriu os olhos e falou. Disse que tinha visto. Disse que a esposa tinha dado algo ao bebê. Disse que não era para ele beber aquilo. Disse que tinha tentado impedir. Cada palavra saía pesada, como se arrancada à força. Do outro lado da linha, o silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era incredulidade. Era processamento. Quando a voz retornou, não havia mais pressa. Não havia indiferença. Havia controle rígido, perigoso. Perguntas vieram rápidas. Horários. Quantidade. Sintomas. A empregada respondeu como pôde, tropeçando nas próprias frases, mas sem mentir. Ele mandou ligar para a emergência. Agora. Não esperar. Não desligar para mais ninguém. O tom não permitia discussão. Ela disse que sim. Antes que a ligação fosse encerrada, ele agradeceu. Não foi um agradecimento caloroso. Foi algo seco, quase contido, mas carregava um peso estranho, como se pela primeira vez ele estivesse enxergando alguém naquela casa além de si mesmo. A chamada caiu. O telefone ficou mudo na mão dela. O silêncio que voltou foi ainda mais pesado. A empregada percebeu que estava tremendo inteira, o corpo reagindo ao atraso de tudo que tinha segurado até ali. Discou o número da emergência com dedos que mal obedeciam. A voz do outro lado pediu calma, pediu informações, pediu que colocasse o bebê de lado, que abrisse a porta. Ela fez tudo. Cada instrução era seguida como se fosse uma linha fina segurando aquela criança à vida. Enquanto esperava as sirenes, a empregada sentou-se no chão outra vez, perto do sofá, sem tirar os olhos do bebê. Pensou em tudo que tinha ficado para trás. Pensou em quantas vezes tinha escolhido sobreviver em silêncio. Pensou em quantas vezes tinha se dito que não era problema dela. Agora entendia, com uma clareza cruel, que algumas escolhas não se desfazem. Elas apenas cobram o preço mais tarde. Quando o som distante da ambulância finalmente cortou o ar do bairro, ela sentiu um alívio curto, quase doloroso. Sabia que aquilo não significava que tudo estava resolvido. Significava apenas que o pior ainda não tinha acabado. A porta da casa estava aberta. A verdade também. Antes daquele dia, antes do telefone tremer na mão dela e do silêncio da mansão parecer gritar, a empregada já tinha aprendido o que significava existir sem ser vista. Aquilo não tinha começado naquela casa, nem naquela cidade cercada de muros altos e ruas silenciosas. Tinha começado muito antes, quando ela ainda acreditava que trabalhar duro era suficiente para ser tratada como gente. Aprendeu cedo que não era. Aprendeu quando engolia respostas para não perder empregos, quando aceitava ordens sem olhar nos olhos, quando entendia que perguntas custavam caro demais para quem não tinha escolha. 6 meses antes, ela tinha parado diante do portão alto daquela casa com uma mala pequena ao lado do corpo e um papel dobrado dentro da bolsa. A carta dizia o necessário. Dizia que ela era discreta, que tinha experiência, que sabia cuidar de bebês. Não dizia que estava sem documentos. Não dizia que tinha atravessado uma fronteira escondida. Não dizia que tinha deixado 2 filhos do outro lado, dormindo em camas emprestadas,
esperando por uma mãe que prometera voltar diferente. Miguel tinha 8 anos e precisava de óculos novos havia meses. Sofia tinha 5 e ainda acordava chorando quase todas as noites desde que ela partirá. Sempre que falava com eles ao telefone, mentia. Dizia que estava tudo bem. Dizia que logo mandaria dinheiro. Dizia que estava perto, mesmo estando longe demais para abraçar. A agência tinha sido clara. Pagavam bem, muito bem, mas a família era exigente. Não fazer perguntas. Não confrontar. Não se envolver. Ser invisível. Ela sabia fazer isso. Tinha aprendido limpando casas alheias, dormindo em sofás que não eram seus, engolindo palavras para não perder o pouco que tinha. Quando o portão se abriu naquele primeiro dia, foi o pai quem apareceu. Alto, bem vestido, o olhar cansado de quem vive sempre com pressa. Avaliou rápido, perguntou se ela tinha experiência com bebês. Ela respondeu que sim. Não entrou em detalhes. Não precisava. Ele parecia mais interessado em resolver um problema do que em conhecer uma pessoa. O bebê dormia no andar de cima. Pequeno demais para uma casa tão grande. Quando ela o viu pela primeira vez, sentiu um aperto estranho no peito, um reconhecimento silencioso. Ele lembrava Miguel quando era pequeno. Lembrava Sofia nos primeiros meses. Tão frágil que dava medo tocar. As instruções vieram rápidas. Horários, alimentação, temperatura, emergência. Ligar. Sempre ligar. O pai parecia atento enquanto falava, mas os olhos não ficavam. Estavam sempre em outro lugar, em outro compromisso, em outra cidade. O dinheiro foi combinado sem negociação. Em espécie. Nenhuma pergunta. Nenhuma assinatura. Aquilo não era um emprego comum. Era um acordo silencioso. A mulher entrou na rotina da casa semanas depois. Bonita, elegante, sempre impecável. Unhas pintadas, voz controlada. Não gritava, não batia, não precisava. O desprezo dela era mais fino, mais afiado. Ignorava o choro, fechava portas, dizia que o bebê precisava aprender. Dizia que não tinha paciência para barulho. A empregada observava tudo em silêncio. Pegava o bebê quando o choro ficava alto demais. Cantava baixo, numa língua que ele não entendia, mas parecia acalmar. Limpava, cuidava, protegia do que podia. Dizia a si mesma que aquilo não era problema dela. Que precisava daquele trabalho. Que precisava mandar dinheiro para casa. Que precisava sobreviver. Mas enquanto repetia essas palavras, algo se acumulava por dentro. Cada fralda esquecida. Cada olhar frio. Cada ordem dita sem encarar. Cada vez que sentia que aquela criança era vista como um incômodo, não como um filho. O silêncio que ela mantinha parecia seguro, mas pesava. E agora, sentada no chão da cozinha, esperando a ambulância, ela entendia com uma clareza dolorosa que aquela escolha não tinha começado naquele dia. Tinha começado em cada vez que se calou. Em cada vez que fingiu não ver. Em cada vez que escolheu ser invisível para continuar ali. O som da sirene se aproximou rápido demais, ao mesmo tempo, não rápido o suficiente. Quando a ambulância parou diante da casa, o contraste foi quase violento. Luzes vermelhas e azuis cortando a fachada perfeita, limpa, silenciosa, como se algo de fora estivesse invadindo um mundo que sempre acreditou estar protegido. Os vizinhos começaram a aparecer atrás de cortinas, portas entreabertas, olhares curiosos que já julgavam sem saber. A empregada abriu a porta com as mãos ainda trêmulas, o coração batendo descompassado, como se estivesse atrasado em relação a tudo o que tinha acontecido até ali. Os paramédicos entraram rápido, eficientes, sem fazer perguntas desnecessárias. O bebê foi examinado ali mesmo, no sofá onde ela o tinha deixado. Nomes de medicamentos foram ditos em voz baixa. Olhares se cruzaram. Testes rápidos. Um deles franziu a testa ao ver a mamadeira sobre a bancada, ainda úmida. Perguntaram quem tinha dado aquilo à criança. A pergunta ficou suspensa no ar por um segundo longo demais. A velha vontade de desaparecer voltou com força. A empregada sentiu o corpo inteiro pedir silêncio, proteção, fuga. Mas a pergunta veio de novo, mais direta. Ela respondeu. A verdade saiu simples, sem adorno, pesada como tudo que é irreversível. O bebê foi colocado na maca com cuidado, fios presos ao corpo pequeno, oxigênio, movimentos rápidos. Quando empurraram a maca para fora da casa, a empregada tentou acompanhar, mas foi parada com um gesto firme. Disseram que ela não podia ir. Que alguém da família precisava acompanhar. A palavra família doeu mais do que deveria. Ela ficou parada na porta,
assistindo a ambulância partir, o som da sirene se afastando, levando junto a única coisa que realmente importava naquele momento. O silêncio que ficou depois foi diferente. Não era o silêncio de antes. Era um vazio pesado, atento, como se a casa inteira estivesse esperando por alguma coisa. Ela voltou para dentro devagar. Sentou-se no chão da cozinha, o mesmo chão frio onde tudo tinha começado. Não sabia o que fazer com o corpo agora que a urgência tinha ido embora. As mãos tremiam. O estômago revirava. O medo, que tinha sido empurrado para o fundo durante a emergência, voltava em ondas. Pensou em pegar a mala. Pensou nas rotas que conhecia de cor. Pensou em desaparecer antes que alguém voltasse. Sempre soube como fazer isso. Sempre tinha sido boa em sumir. Mas cada vez que pensava em ir embora, a imagem do bebê sendo levado na maca voltava, junto com uma promessa silenciosa que ela tinha feito sem perceber. O relógio na parede marcava pouco depois das 7 quando o som de um carro entrando na garagem ecoou pela casa. O estômago dela afundou. Reconheceu o ritmo, o peso. A porta da cozinha se abriu e a mulher entrou, carregando sacolas, o salto batendo no mármore como um aviso. Não havia preocupação no rosto dela. Havia irritação. Perguntou por que a empregada ainda estava ali. Disse que tinha pensado que ela já tivesse ido embora. A pergunta seguinte veio sem rodeios. Onde estava o bebê? A resposta saiu firme demais para alguém que estava se desfazendo por dentro. Disse que ele tinha sido levado para o hospital. Disse que uma ambulância tinha vindo. Disse que os paramédicos tinham falado em envenenamento. Por um segundo, a mulher pareceu não entender. Depois, algo mudou. A máscara caiu. A surpresa virou raiva. A raiva virou ameaça. Ela avançou um passo, depois outro, falando baixo, controlado, dizendo que a empregada tinha sido avisada, que tinha feito exatamente o que não devia, que aquilo teria consequências. Consequências sempre tinham sido a arma favorita dela. Quando a empregada disse que tinha contado tudo ao pai, o ar da cozinha ficou pesado demais para respirar. A mulher parou. O rosto perdeu a cor. Não gritou. Não precisava. O poder estava na proximidade, no olhar, na certeza de que podia destruir alguém sem levantar a voz. O tapa veio rápido, seco. O gosto de sangue apareceu na boca da empregada, mas ela não caiu, não recuou. Algo dentro dela tinha endurecido. Repetiu, com a voz trêmula, mas clara, que o bebê estava morrendo. Que era uma criança. Que não podia fingir que não tinha visto. Antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, o som de um carro freando do lado de fora atravessou a casa. Passos apressados. Uma porta batendo com força. O pai entrou como um vendaval, o rosto pálido, a gravata torta, o olhar perdido entre medo e esperança. Olhou de uma para outra, pediu que dissessem que era mentira. Pediu de novo. Quando o silêncio respondeu por elas, algo nele se quebrou. A verdade finalmente tinha peso. E não havia mais como ignorá-la. O ar na cozinha parecia espesso demais para atravessar os pulmões. O pai ficou parado no centro do espaço, como alguém arrancado de um lugar seguro e jogado ali sem aviso. O olhar dele ia da empregada para a esposa e voltava, procurando desesperadamente por uma explicação que não existia mais. As mãos tremiam levemente, um detalhe pequeno, quase invisível, mas que dizia tudo sobre o estado daquele homem acostumado a controlar números, horários e pessoas. Ele perguntou de novo, não como acusação, mas como súplica. Pediu que ela dissesse que tudo não passava de um erro, de uma confusão, de uma história exagerada criada por alguém com medo de se proteger. O silêncio da esposa durou mais do que qualquer resposta. Foi ali que algo desmoronou de vez. Quando ela falou, não houve gritos no começo. Houve frieza. Disse que estava cansada. Que o choro do bebê não a deixava dormir. Que ninguém entendia a pressão que ela vivia. Disse que tinha sido só um remédio para acalmar, que não queria machucar ninguém, que aquilo tinha sido exagerado. Cada palavra parecia calculada para minimizar, para diluir a gravidade do que tinha feito. O pai fechou os olhos por um segundo, como se tentasse apagar o som daquelas frases. Quando falou de novo, a voz saiu baixa, quebrada, quase irreconhecível. Perguntou se ela entendia que o bebê podia morrer. Perguntou se entendia que era o filho dele. A resposta veio carregada de desprezo. Ela disse que aquela criança não era o que ele precisava, que tinha problemas demais, que ele merecia uma vida melhor do que noites mal dormidas e compromissos cancelados. Disse como se estivesse falando de um objeto defeituoso, não de um ser vivo. A empregada sentiu o estômago se contrair. Era ali que a verdade mais feia aparecia.
Não havia arrependimento. Havia apenas incômodo. O pai deu um passo para trás, como se tivesse sido empurrado. Passou a mão pelo rosto, deixou escapar um som que não era choro nem raiva, mas algo entre os dois, algo que parecia nascer da culpa acumulada ao longo de meses de ausência. Quando ele olhou para a empregada, havia algo novo nos olhos dele. Culpa. Não apenas pelo que estava acontecendo agora, mas por tudo que tinha ignorado antes. Ele pediu desculpas. Não de forma grandiosa, não tentando se absolver. Pediu desculpas por não ter visto, por não ter ouvido, por ter deixado o filho sozinho tantas vezes naquela casa grande demais. A empregada ouviu em silêncio. Algumas desculpas não pedem resposta imediata. Elas apenas precisam ser ditas para que o peso mude de lugar. O som das sirenes voltou, agora diferente, mais próximo. A polícia chegou pouco depois. As luzes invadiram a casa como uma verdade impossível de esconder. Os oficiais entraram, fizeram perguntas, ouviram versões. A esposa tentou se defender, gritou, chorou, disse que estava sendo traída por uma empregada desesperada. Mas as palavras já não tinham o mesmo efeito. Quando colocaram as algemas, o barulho do metal fechando nos pulsos ecoou pela cozinha como um ponto final que ninguém tinha planejado escrever. O pai não se moveu. Apenas assistiu, o rosto vazio, como alguém que tinha acabado de entender que a própria vida tinha sido construída sobre ausências. Quando a porta se fechou atrás deles e o silêncio voltou, a empregada sentiu o cansaço cair sobre os ombros de uma vez. Não era alívio. Ainda não. Era apenas o fim de uma batalha que dava lugar a outra. O pai respirou fundo, passou a mão pelos cabelos e disse que precisava ir ao hospital. Precisava ver o filho. A empregada respondeu que iria junto. Não como empregada. Como alguém que tinha feito uma promessa silenciosa no chão de uma cozinha. Ele hesitou por um instante, depois assentiu. Não havia mais hierarquia ali. Apenas duas pessoas ligadas por uma criança lutando para sobreviver. Enquanto saíam da casa, a empregada olhou para trás uma última vez. Sabia que nada daquilo existiria do mesmo jeito quando voltassem. A mansão, o trabalho, a invisibilidade. Tudo tinha ficado para trás no momento em que ela decidiu falar. O que vinha pela frente era incerto, pesado, assustador. Mas pela primeira vez, ela não estava fugindo. A viagem até o hospital aconteceu quase em silêncio. O carro cortava as ruas largas do bairro rico sem sirenes, como se o mundo lá fora não tivesse ideia do que estava em jogo dentro daquele veículo. O pai mantinha as duas mãos firmes no volante, os olhos presos na estrada, a mandíbula travada num esforço visível para não se desfazer. A empregada seguia no banco ao lado, olhando as luzes da cidade passarem rápidas demais pela janela, sentindo o corpo inteiro cansado de um jeito que não vinha só do medo. Era o cansaço de quem segurou coisas demais por tempo demais. Em algum momento, ele quebrou o silêncio. Perguntou por que ela não tinha ido embora quando teve chance. Perguntou por que não tinha fugido, como tantas pessoas fariam naquela situação. A pergunta não veio como acusação, veio como confissão. Ela demorou a responder. Pensou nos próprios filhos, nas malas pequenas que sempre estiveram prontas, nos caminhos que sabia fazer de olhos fechados. Pensou em quantas vezes tinha escolhido sobreviver em vez de enfrentar. Quando falou, a voz saiu baixa, simples, sem drama. Disse que devia aquilo ao bebê. Disse que quando prometeu cuidar dele, não tinha sido só trabalho. Tinha sido compromisso. O pai engoliu seco. Não respondeu, mas algo no jeito como apertou o volante mudou, como se aquelas palavras tivessem encontrado um lugar onde a culpa já morava. O hospital os engoliu com seu cheiro forte de desinfetante e o brilho frio das luzes. Foram levados rapidamente até a emergência pediátrica. A porta se abriu e ali estava o bebê, pequeno demais no meio de fios, tubos e máquinas que apitavam em ritmos irregulares. A empregada prendeu a respiração. Por um segundo, teve medo de chegar perto demais e descobrir que tinha sido tarde. O peito do bebê subia e descia com esforço, mas subia. Isso foi suficiente para fazer as pernas dela fraquejarem. Ela segurou na borda da maca para não cair. O pai ficou parado por um instante, como se não soubesse se tinha o direito de se aproximar. Quando deu um passo à frente, tocou a cabeça do filho com cuidado exagerado, como se qualquer gesto errado pudesse quebrá-lo. A empregada observava em silêncio, sentindo algo estranho se formar dentro do peito. Não era raiva. Era a constatação tardia de que a ausência também machuca. Um médico entrou e explicou com palavras medidas. Disse que tinham chegado a tempo. Disse que o remédio tinha sido perigoso.
Disse que ainda não dava para prometer nada além de chance. Chance era tudo o que eles tinham naquele momento. O bebê abriu os olhos por um segundo curto demais, mas real. Um choro fraco escapou, mais som do que força. A empregada sentiu as lágrimas virem sem aviso. Quando o bebê estendeu os bracinhos na direção dela, como se reconhecesse o único rosto constante daqueles últimos meses, ela olhou para o pai pedindo permissão sem palavras. Ele assentiu, os olhos marejados. Ela pegou o bebê no colo com cuidado, sentindo o peso quente, vivo, contra o corpo. Sussurrou palavras que ele não entendia, mas que pareciam acalmá-lo. O choro diminuiu. A respiração ficou um pouco mais firme. O pai observava aquela cena como alguém que finalmente entende algo que sempre esteve ali. A distância entre ele e o filho nunca tinha sido física. Tinha sido escolha. O médico voltou, explicou procedimentos, falou de observação, de noites longas. Nada soava fácil. Nada estava resolvido. Mas o pior tinha sido atravessado. Quando a empregada finalmente se sentou numa cadeira dura ao lado da cama, o corpo começou a cobrar tudo que tinha segurado. O medo, a tensão, a certeza de que ainda haveria perguntas, julgamentos, consequências. Mesmo assim, naquele instante, o bebê respirava melhor. E isso fazia tudo valer. Os dias seguintes não tiveram a urgência cortante da noite da ambulância, mas carregavam um peso diferente, constante, difícil de ignorar. A empregada passou a maior parte do tempo sentada numa cadeira dura ao lado do berço improvisado do hospital, observando cada movimento do peito do bebê como se ainda estivesse contando batidas. Dormia pouco, comia quando lembrava. O corpo estava ali, mas a mente permanecia em alerta, como se algo pudesse dar errado a qualquer instante. O silêncio do quarto era quebrado apenas pelos sons regulares das máquinas e pelo respirar cada vez mais firme da criança, um som pequeno que agora significava tudo. O pai aparecia todos os dias. Chegava cedo, saía tarde. Cancelou viagens, reuniões, compromissos que antes pareciam inadiáveis. Falava pouco. Quando falava, era quase sempre com o filho. Contava histórias que o bebê não entendia, mas ouvia. Prometia coisas que talvez não soubesse cumprir, mas dizia mesmo assim, como quem tenta aprender um idioma novo depois de anos de silêncio. A empregada observava de longe, sem interferir. Via o esforço, via as falhas, via a presença nascer onde antes só havia ausência. A polícia voltou mais de uma vez. Perguntas repetidas, anotações cuidadosas, datas, horários, palavras exatas. Cada vez que a empregada contava a história, sentia o medo antigo subir pelas pernas como gelo. Ainda havia risco. Ainda havia a possibilidade de alguém decidir que ela era o elo mais fraco, o mais fácil de quebrar. Mesmo assim, ela continuava falando. Tinha aprendido que o silêncio não apaga o perigo, apenas o alimenta. E agora não havia mais espaço para voltar atrás. A mulher não apareceu. Estava detida, aguardando decisões que a empregada não entendia completamente. O nome dela era dito em voz baixa pelos corredores do hospital, como algo que ninguém queria trazer de volta para perto daquele quarto. Mesmo assim, a presença dela permanecia como uma sombra distante, lembrando que o que tinha acontecido não desaparece só porque foi revelado. Algumas coisas continuam existindo, mesmo quando não estão mais visíveis. O bebê começou a melhorar aos poucos. A respiração ganhou força. O choro ficou mais alto. O olhar passou a acompanhar movimentos. Cada pequeno avanço era celebrado em silêncio pela empregada, como uma vitória particular. Ela sabia que não era mãe, mas sabia também que tinha sido necessária. Quando o médico finalmente disse que ele poderia ir para casa, não naquele dia, mas em breve, ela sentiu algo parecido com alívio pela primeira vez. Não um alívio completo, mas o suficiente para respirar sem dor no peito. Na saída do hospital, enquanto ajeitava o bebê no carrinho, percebeu os olhares ao redor. Alguns curiosos. Alguns desconfiados. Alguns cheios de julgamento. Ela já conhecia todos eles, mas agora não baixava mais a cabeça. Tinha feito o que precisava ser feito. A história ainda estava sendo escrita. Ainda haveria consequências, decisões difíceis, mudanças forçadas. Nada estava resolvido. Mas o conflito maior tinha sido enfrentado. Ela tinha escolhido falar. Tinha escolhido ficar. E enquanto empurrava o carrinho para fora daquele prédio frio, soube que nada voltaria a ser como antes. E, pela primeira vez, isso não parecia uma ameaça. A casa parecia diferente quando voltaram. Não porque os móveis tivessem mudado ou porque as paredes claras tivessem perdido o brilho, mas porque algo essencial tinha sido quebrado ali dentro.
O silêncio já não era confortável. Era um lembrete constante do que tinha acontecido. Cada cômodo guardava uma memória recente demais para ser ignorada. A empregada entrou com o bebê nos braços e sentiu o peso do olhar do pai sobre os dois. Não era vigilância. Era consciência. Pela primeira vez, ele parecia perceber o quanto aquela criança tinha sido deixada sozinha dentro de uma casa cheia de gente. O berço estava no mesmo lugar. Os brinquedos intocados. O monitor ainda ligado, mostrando um espaço vazio que agora parecia acusar todos os adultos que tinham passado por ali sem enxergar. A empregada colocou o bebê com cuidado, observando o peito subir e descer num ritmo mais tranquilo. Cada respiração era um pequeno acordo com a vida. O pai ficou parado ao lado, como se não soubesse onde se colocar naquele novo cenário. A mansão já não parecia grande. Parecia vazia. Os dias seguintes trouxeram decisões difíceis. Advogados, telefonemas, conversas fechadas atrás de portas que antes se mantinham abertas. O pai não tentou suavizar o que tinha acontecido. Não pediu que a empregada mudasse sua versão. Não pediu que esquecesse. Pelo contrário. Disse que ela precisava dizer a verdade quantas vezes fosse necessário. Disse que faria o mesmo. Aquela postura não apagava o passado, mas mudava o presente. A empregada sentiu o medo antigo se misturar com algo novo. Confiança cautelosa. Quando chegou o momento de prestar depoimento formal, o corpo reagiu antes da mente. As mãos suaram. As pernas ficaram pesadas. A sala era fria, iluminada demais, cheia de pessoas que faziam perguntas sem emoção. Ela contou tudo desde o primeiro dia até a mamadeira no chão da cozinha. Não omitiu nada. Cada palavra era um risco. Cada frase, uma aposta. Do outro lado da mesa, a mulher estava diferente. Sem o cabelo perfeito, sem as unhas impecáveis, mas o olhar era o mesmo. Frio. Avaliador. Como se ainda acreditasse que podia vencer pelo cansaço. Quando a empregada terminou de falar, houve um silêncio longo. Ninguém a interrompeu. Ninguém a desacreditou. Aquilo foi inesperado. Poderoso. Ao sair da sala, sentiu o corpo tremer. Não de medo. De alívio. Tinha atravessado o ponto mais difícil. Tinha falado olhando nos olhos. Tinha sobrevivido. O pai esperava do lado de fora. Não disse nada. Apenas colocou a mão no ombro dela e ficou ali até o tremor passar. Não era um gesto grandioso. Era simples. Mas carregava algo novo. Reconhecimento. Naquela noite, a empregada ficou acordada por horas, sentada ao lado do berço, observando o bebê dormir. O som da respiração regular parecia um milagre pequeno, repetido. Pensou em quantas vezes quase tinha ido embora. Pensou em como teria sido fácil desaparecer. Pensou também em como aquilo teria sido insuportável. Ser vista tinha um preço. Mas ser invisível tinha um custo maior. Ela entendeu que o clímax daquela história não tinha sido o confronto, nem a polícia, nem as algemas. Tinha sido a escolha silenciosa feita no chão de uma cozinha. O resto era consequência. E mesmo sabendo que ainda havia um caminho longo pela frente, sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Uma paz frágil, mas real. A paz de quem fez o que precisava ser feito. O tempo passou de um jeito estranho depois disso. Não rápido, não devagar. Apenas diferente. Como se cada dia carregasse mais peso do que o anterior, mas também mais clareza. A vida não voltou ao normal, porque o normal já não existia. No lugar dele surgia algo novo, ainda instável, ainda em construção. O bebê se recuperava bem. Ganhava peso. Dormia melhor. O choro já não vinha carregado de urgência, mas de presença. A empregada acompanhava cada mudança com atenção quase excessiva, como se ainda tivesse medo de que tudo pudesse ser tirado de repente. O pai estava presente. Não como alguém tentando compensar a culpa com gestos grandiosos, mas como alguém aprendendo. Errava. Perguntava. Tentava de novo. Havia dias em que parecia perdido, como se estivesse reaprendendo a andar dentro da própria casa. A mansão começou a mudar sem que ninguém anunciasse. Portas antes sempre fechadas ficavam abertas. O silêncio deixou de ser regra. O bebê passou a ser tratado como parte do espaço, não como um incômodo a ser contido. Aquilo parecia simples, mas era tudo. A empregada começou a dormir melhor. Ainda acordava algumas noites com o coração acelerado, revivendo o momento no chão da cozinha, mas agora bastava ouvir a respiração tranquila do bebê para conseguir se acalmar. Cada noite sem sirenes na memória era uma pequena vitória. O medo não tinha desaparecido, mas já não comandava cada decisão.
Ela tinha aprendido que enfrentar não elimina o risco, mas impede que ele cresça no escuro. O processo seguia. Audiências, depoimentos finais, datas marcadas. Palavras difíceis, termos que ela não entendia completamente, mas cujo peso sentia no corpo. A mulher aguardava julgamento. O nome dela surgia de vez em quando em conversas baixas, como algo que ninguém queria trazer de volta à superfície. Em um desses dias, a empregada voltou a encontrá-la. Não houve troca de palavras. Apenas um olhar rápido, carregado de tudo que não precisava ser dito. A empregada não desviou. Quando saiu daquela sala, sentiu algo se soltar por dentro. Não porque tudo tivesse acabado, mas porque ela tinha feito tudo que estava ao seu alcance. Em uma tarde silenciosa, o pai sentou-se à mesa da cozinha com ela. Pela primeira vez, quis saber da vida dela. Perguntou pelos filhos. A empregada falou de Miguel, dos óculos quebrados, das notas boas na escola. Falou de Sofia, dos medos noturnos, das histórias inventadas para fazê-la dormir. Falou com cuidado, como se aquelas memórias fossem frágeis demais para expor. Ele ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ficou um tempo sem dizer nada. Depois falou que queria ajudar. Não como favor. Como responsabilidade. Disse que havia meios. Contatos. Possibilidades. A empregada sentiu as lágrimas subirem, mas não respondeu na hora. Algumas decisões exigem silêncio antes do sim. O bebê começou a engatinhar pela sala. Um espaço grande demais para passos tão pequenos, mas agora cheio de vozes. A empregada observava, sentada no chão, sentindo algo novo acompanhar o cuidado. Tranquilidade. Ela sabia que ainda havia muito pela frente. Processos, mudanças, escolhas difíceis. Nada estava completamente resolvido. Mas o essencial tinha sido enfrentado. Ela tinha escolhido falar. Tinha escolhido ficar. E isso tinha mudado tudo. 3 meses depois, a vida tinha assumido um ritmo que a empregada ainda estava aprendendo a reconhecer. Não era paz completa. Era algo mais realista do que isso. Era a ausência do medo constante. Para alguém que viveu tanto tempo esperando o pior, aquilo já era muito. O novo apartamento ficava perto de um parque. Não havia portões altos nem corredores longos demais. As janelas ficavam abertas quase o dia inteiro, deixando o sol entrar sem pedir licença. O pai tinha insistido naquele detalhe, como se a luz fosse uma forma de manter tudo à vista, sem sombras onde coisas ruins pudessem se esconder de novo. O bebê estava diferente. Mais atento. Mais forte. Ria com facilidade. Engatinhava pela sala pequena, batendo brinquedos no chão, sem saber que aquele espaço menor tinha salvado todos eles de um passado que não podia ser recuperado. A empregada observava cada gesto com um cuidado que não diminuía, mas agora vinha acompanhado de algo que ela quase não reconhecia. Tranquilidade. O processo seguia seu curso. Audiências. Datas. Palavras difíceis. A empregada compareceu a todas. Sentou em salas frias, respondeu perguntas repetidas, sustentou olhares desconfiados. Em um desses dias, encontrou a mulher novamente. Não trocaram palavras. Apenas um olhar rápido, pesado. A empregada não desviou. Quando saiu daquela sala, sentiu o peso deixar os ombros. Não porque tudo tivesse acabado, mas porque ela tinha feito tudo o que podia. Os filhos da empregada chegaram algumas semanas depois. Miguel, com óculos novos, tentando parecer mais velho do que era. Sofia, agarrada à mão da mãe como se ainda tivesse medo de desaparecer. O reencontro foi silencioso no começo. Abraços longos. Choro contido. Nenhuma palavra era suficiente para explicar a distância, mas o corpo entendia. O pai observava de longe, respeitando aquele momento. Quando se aproximou, apresentou a casa simples, explicou regras básicas, deixou claro que aquele espaço agora pertencia a todos ali. Não como caridade. Como consequência. Naquela noite, a empregada deitou na própria cama sem ouvir sirenes na memória. Os filhos dormiam no quarto ao lado. O bebê respirava tranquilo no berço. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não precisava vigiar o mundo inteiro enquanto dormia. A justiça não tinha pago o que aconteceu. Nada apaga isso. Mas tinha impedido que se repetisse. E isso, ela sabia, já era uma forma de vitória. O tempo seguiu em frente, como sempre faz, sem pedir permissão a ninguém. Meses depois, numa tarde comum, a empregada estava sentada na grama do parque com o bebê no colo, observando Miguel correr atrás de uma bola e Sofia tentar se equilibrar numa barra baixa do parquinho.
O sol tocava o rosto dela de um jeito simples, sem drama, e aquilo parecia um presente que ela não sabia que um dia teria. O bebê ria alto, um som cheio, vivo, que ocupava espaço. Ela segurava o corpinho firme, sentindo o peso real de alguém que tinha sido salvo não apenas por máquinas, médicos ou decisões rápidas, mas por uma escolha feita no silêncio. O pai apareceu alguns minutos depois, trazendo copos de água e sentando ao lado dela na grama. Não falou nada por um tempo. Apenas ficou ali, compartilhando um momento que antes teria perdido por estar sempre em outro lugar. Quando finalmente falou, disse que ainda errava, que ainda se pegava trabalhando demais, confundindo presença com provisão, mas que agora sabia reconhecer quando estava fazendo isso e sempre voltava. Não prometeu perfeição. Prometeu atenção. A empregada assentiu. Não precisava de promessas grandiosas. Precisava de constância. E isso, aos poucos, estava sendo construído. O bebê se mexeu nos braços dela e tentou dizer alguma coisa. Um som irolado, imperfeito, mas insistente. Ela inclinou o rosto, esperando. Ele repetiu, com esforço, algo que soava como o nome dela. Não saiu perfeito. Não precisava. O coração dela apertou e as lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas de medo. Eram de algo que ela tinha esquecido que existia. Pertencimento. Ela pensou em quantas vezes quase tinha ido embora. Em quantas vezes tinha escolhido sobreviver em silêncio. Pensou também em quantas pessoas fazem isso todos os dias, acreditando que ninguém vai notar. Mas alguém sempre nota, mesmo que seja uma criança pequena demais para entender o que aconteceu, mas grande o suficiente para sentir quem ficou. Nem toda história termina perfeita. Algumas terminam possíveis. Com cicatrizes. Com lembranças que não desaparecem. Mas também com a chance real de fazer diferente a partir dali. Aquela história não tinha sido sobre uma mansão, nem sobre dinheiro, nem sobre poder. Tinha sido sobre uma escolha feita no chão de uma cozinha, quando ninguém estava olhando. Uma escolha que custou caro, que trouxe medo, perdas e mudanças irreversíveis. Mas que salvou uma vida. E, no processo, devolveu outra. Se você ficou até aqui, talvez essa história tenha tocado em algo seu. Talvez você conheça alguém que já precisou escolher entre ficar calado ou arriscar tudo. Talvez você tenha sido essa pessoa. O que importa é lembrar que escolhas importam, mesmo quando parecem pequenas, mesmo quando ninguém está olhando. Às vezes, são exatamente elas que mudam tudo. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se você acha que ela pode chegar a alguém que precisa ouvir isso agora, compartilhe.